Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? É isso aí, isso aí. Gente, estou muito feliz de estar aqui, muito grato a Deus pela oportunidade de participar disso, desse ambiente fantástico, que atmosfera de adoração, que delícia que está isso aqui, bom demais. Eu tenho acompanhado, toda semana eu assisto as pregações de casa, depois quando são postadas, e eu queria vir para ouvir, porque eu sei que vocês estão muito acostumados com gente muito boa pregando, e aí a gente vem aqui para pregar, a gente fica mais a gente já treme de natureza, né? E aí pregar num ambiente onde as pessoas estão tão acostumadas com palavras tão boas, é uma responsabilidade maior ainda. Mas Deus é bom e Deus usa Douglas, Deus usa Leandro Vieira, Deus usa eu que não sou nada, mas Deus é bom e é Deus quem faz, é Deus quem opera o querer e o efetuar, amém? Então Deus faz e Deus está aqui e nós já estamos sentindo a presença dEle. Como o Thiago estava dizendo, faz 10 anos que a gente caminha junto e eu sou muito grato a Deus por essa amizade. Eu vim para cá para fazer faculdade, eu sou de São Bernardo, todo mundo me chama de Johnny aqui em Bragança eu virei Johnny, mas meu nome é Jonatas. Mas aí eu virei Johnny, mas meu nome não é Johnny, e eu virei Johnny aqui em Bragança, né? E aí eu fiz faculdade de medicina aqui na USP, na Universidade de São Francisco, a melhor faculdade do mundo, e às vezes as pessoas perguntam assim, onde é que você fez faculdade? Eu falo, na USP, e aí a galera fica meio na dúvida se foi USP, se foi USP, mas a USP é uma bênção, e foi através desse tempo aqui que eu conheci essas pessoas maravilhosas, que eu conheci Thiago, Arthur, Douglas, Rose, João, a Tininha, o Sabinão e todo mundo dessa família linda, maravilhosa, e eu estou muito feliz de rever esses amigos. Foi aqui também que eu conheci minha esposa, que ela está aqui em Bragança, mas não pôde vir, é a Jéssica. Nós estamos casados faz 6 anos e nós temos uma filhinha linda que chama Mariá, que se você não viu ainda, se prepara porque é a coisa mais linda que existe no universo. Se você quiser ver foto dela, vê lá no Instagram meu, da minha esposa, que ela é muito bonita mesmo, ela é bonita mesmo. Não sei se é porque eu sou pai, mas eu acho ela a coisa mais linda do mundo, eu sou meio suspeito para falar, né? E eu tô lá em São Bernardo, sirvo a Deus lá, na Igreja Jesus Pão da Vida, trabalho com os jovens lá também, sou um dos pastores lá da igreja também, e trabalho lá como médico de família e comunidade, é a minha especialidade, dou aula na Faculdade de Medicina do ABC, lá em Santo André, e tenho servido a Deus, tenho tido o privilégio de servir a Deus também com a minha profissão. Mas eu não vim aqui falar de mim, porque também se falar, eu posso falar aqui o dia inteiro, não vai sair nada. Quero falar de Jesus, amém? Então abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, Marcos 10 do 17 até o verso 31. Marcos 10 do 17 até o 31. Marcos 10, 17. Todo mundo achou? Diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras. Mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus,
Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, Pai. E ela sim penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A Tua Palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso faz isso, Pai. A Tua Palavra, ela é poderosa para fazer isso. Senhor, nós não temos outra necessidade maior do que ouvir a Tua voz. Pai, nós não precisamos de pão mais do que precisamos da Tua Palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua Palavra nos liberte, para que a Tua Palavra nos santifique, porque nós seremos santificados na verdade e a Tua Palavra é a verdade. Pai, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Por isso dá-nos, Senhor, uma palavra que sacie a nossa necessidade de Ti. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Verbo que se fez carne. Revela-te através da Tua Palavra. Essa palavra é para revelar Cristo, é para revelar o Filho, a humanidade. Nós queremos a Tua revelação aqui neste lugar, queremos ser transformados. Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, porque Tu és digno, no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Gente, esse texto aqui é um texto legal demais. É um texto que deixa um monte de interrogação na nossa cabeça. É um daqueles textos que a gente lê a primeira vez, assim, a gente fica com um monte de... É um daqueles textos que não é fácil, não são fáceis de serem digeridos, né? Porque tem umas afirmações aqui meio cabulosas, né? Fala assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a gente fica, cara, peraí, então, é impossível. Jesus usa, isso é impossível para os homens. Ele usa uma expressão assim de impossibilidade mesmo, um camelo passar no buraco de uma agulha, um negócio impossível. E é um daqueles textos que deixa a gente meio cabreiro quando a gente tem uma primeira leitura. E eu queria tentar pensar um pouquinho mais sobre esse texto com vocês, porque ele começa com uma pergunta muito interessante. Ele começa com uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Por mais jovens que sejamos, todos nós temos que fazer essa pergunta, e começou com uma pergunta muito sábia. Um homem que Lucas vai dizer no seu relato desse texto que era poderoso, que era um homem de status, um homem importante, chega para Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa preocupação é fenomenal. Por mais novos que nós sejamos e que a morte pareça distante ainda para nós, todos nós temos que estar preocupados com a questão da eternidade, amém? Por quê? Porque todos os problemas que nós temos, eles terminam quando nós morremos. Você pode ter um problema financeiro, você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema físico, você pode ter o problema que for. Quando você morrer, resolveu. Mas a questão da eternidade, quando você morreu, aí é que começa. Então todo mundo tem que estar preocupado com isso. Porque você pode não resolver nenhum outro problema. Você pode estar todo enrolado. Mas se a sua eternidade está garantida, morreu, pronto. Agora, a preocupação desse jovem é que ele sabia que, por mais que a vida dele fosse doce, por mais que a vida dele tivesse tranquila, que ele tivesse abastado, que ele tivesse com toda a suficiência de coisas aqui nessa terra, ele ia ter que um dia se deparar com o problema da eternidade, e ele queria resolver esse problema da eternidade. E nós estamos aqui, nós estamos atentos a essa questão da eternidade. E nós chegamos para Jesus e falamos: Jesus, bom mestre, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta é uma pergunta legal, é uma pergunta interessante, é uma pergunta inteligente. Porém, a resposta que Jesus dá é uma resposta que deixa a gente um tanto quanto confuso. É uma resposta um tanto quanto indigesta. Primeiro que Jesus já começa assim: por que você está me chamando de bom? Jesus já começa dando uma atravessada no jovem. Só há um que é bom, que é Deus. E Jesus indiretamente estava dizendo assim para o camarada, estava falando assim: ei, peraí,
você tem muita coisa boa na vida. O seu problema não são as coisas más. O seu problema não são as maldades. O seu problema são as coisas boas. E o problema é que você está achando que tem muita coisa boa na vida. E você está entendendo que as coisas que você tem são muito boas. E eu sou mais uma coisa boa. E a concepção dele do que é bondade, do que é bom, estava um tanto quanto distorcida. E aí Jesus falou para ele, olha, é simples. Você quer herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos. E Jesus citou 6 mandamentos para ele. Os 6 mandamentos que são horizontais, porque nos 10 mandamentos tem 4 que são relacionados a Deus, que são verticais, e 6 que são horizontais, que são relacionados ao ser humano. E Jesus citou os 6 mandamentos relacionados ao ser humano. Honrar pai e mãe, não cobiçar, não mentir, não matar, e não cobiçar. E aí o jovem disse, eu tenho feito tudo isso já. Desde a minha adolescência, desde a minha juventude, eu tenho feito já tudo isso. E é possível que ele fizesse tudo isso? Eu acredito que sim, porque Jesus não corrigiu ele. Jesus não disse, mentira, eu peguei você olhando, eu peguei você ficou rico, mas você ficou rico tomando do próximo, você furtou. Não, Jesus não disse nada disso, Jesus apenas falou, então você quer realmente ter um tesouro no céu? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai conseguir. E aí o jovem ficou abatido, ele ficou entristecido, e ele foi embora, e ele não fez o que Jesus mandou ele fazer. É uma história complicada, porque não é uma história com final feliz, aparentemente, né? O jovem vai embora, triste. Mas Jesus citou uma coisa, ele falou assim, falta uma coisa para você. Faltou uma coisa para você. E o que faltava para esse camarada? Para pensar na sua vida. Se você tivesse o que esse cara tem, você acha que faltaria alguma coisa? Olha só o que esse cara era. Primeiro, ele era um cara rico. Quantos de nós não tem a percepção de que se tivesse mais dinheiro, estava tudo resolvido? Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu ganhasse um pouco mais, se tivesse mais grana, resolveria o meu problema. E Jesus está olhando para ele e falando, está faltando uma coisa para você, mas você tem todo o dinheiro do mundo. E a constatação que se chega é que o dinheiro não preenche, que o dinheiro não salva. Por mais grana que você tenha, por mais rico que você seja, por maior que seja o seu salário, isso não te preenche. Isso é uma ilusão que o inimigo tem colocado nas nossas mentes, é que se a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ser mais feliz. É que se a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ser preenchido. E que se a gente tiver mais dinheiro, não vai faltar nada. E esse texto está dizendo, o dinheiro não preenche, o dinheiro não salva. Mas esse cara, além de ser rico, ele era poderoso, ele era influente, ele tinha muito status. E apesar disso, ainda faltava alguma coisa. Então, se você está achando que ter um cargo melhor, ter uma influência maior, ser mais seguido, ou ter mais status, mais poder, se a sua palavra tiver mais autoridade, você vai ser uma pessoa mais preenchida, mais satisfeita. Não é isso, porque ainda faltava alguma coisa. Além disso, era um cara extremamente correto, um cara extremamente moral. Poxa, um cara que é extremamente correto, que cumpre tudo, um cara que não rouba, que não mata, um cara que não cobiça, um cara que tem uma conduta ética muito legal. E a realidade é que mesmo com uma conduta ética, com uma correção moral, e por mais moral que você seja, por mais correto que você seja, você não tem a eternidade garantida e ainda te falta alguma coisa e ainda há um buraco dentro de você. Por mais que você obedeça regras, e por mais que você obedeça leis, e por mais que você obedeça mandamentos da Bíblia, ainda vai faltar um negócio dentro de você. Ainda vai te faltar algo e você vai falar, por que eu não estou preenchido? Por que eu não tenho a certeza da eternidade dentro de mim? Isso é uma outra coisa que às vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente, é que a gente não está preenchido porque a gente não obedece ainda tudo que a gente tem que obedecer. E é um engano, cara. A moralidade não faz de você uma pessoa melhor ou pior, e não te faz preenchido completamente. E além disso, ainda era um cara extremamente religioso, era um cara que obedecia leis, mandamentos. Então um cara rico,
poderoso, um cara que tinha muita influência, um cara correto, com uma moral elevada, um cara que tinha ainda uma religiosidade aflorada, um cara que era muito religioso, mas ainda assim faltava alguma coisa. Para pensar, se você fosse rico, poderoso, correto e religioso, faltava alguma coisa para você. Você que está solteiro aí, você aparece um camarada na igreja, cara é rico, poderoso, logo ele é bonito, não é? Porque tem como o cara ser rico, poderoso e ser feio? Só se o cara quiser, mano. Porque o cara faz os procedimentos que ele quiser, o cara faz as paradas, o cara compra as roupas, o cara faz os negócios. A pessoa que é rica e poderosa, ela logo será bonita. Além disso, é uma pessoa correta, moral. Poxa, você não ia querer um cara desse para casar, você menina? Você que ainda é solteira? Você que é mãe, você não ia querer um desse como genro? Pai, você não ia querer como genro? Você não queria ser assim? Fala você, cara bonito assim, igual vocês aí do fundo. Bom, você não queria ser, você já é bonito. Não sei se é rico, mas pela cara é. Moral, cara correto, cara religioso. O que falta, mano? O que falta para uma pessoa desse naipe? Se você tivesse mais dinheiro, não resolvia seu problema? Se você tivesse mais poder, não resolvia seu problema? Se você tivesse mais atitudes corretas e obedecesse mais mandamentos, não resolvia já o seu problema? Mas a realidade é que o cara tem tudo isso e ele ainda está vazio. E ainda falta alguma coisa para ele. E ele ainda não resolveu o problema da eternidade, ele ainda não está salvo. E a pergunta é, o que faltava para esse camarada? Jesus disse para ele, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo. Entrega tudo para os pobres. Vem e me segue. O que faltava para ele? Faltava Jesus. Faltava Jesus. E o que Jesus está dizendo para ele é mais ou menos assim, ó, camarada, você pode ter tudo. Mas se Cristo Jesus não for o seu tudo, nada vai ser o bastante. Você pode ter tudo. Tudo, sem Jesus, falta alguma coisa para você. Mas se Cristo Jesus é o seu tudo, nada te falta. Spurgeon disse assim, quem faz de Jesus seu tudo, achará tudo em Jesus. Quem faz de Jesus o seu tudo, acha tudo em Jesus. E se Cristo é o seu tudo, nada faz falta. Mas se Jesus não é o seu tudo, nada vai ser o bastante. Por mais dinheiro que você tenha, por mais poder que você tenha, se Jesus não é o seu tudo, vai faltar, cara. Aí você vai chegar, está um vazio, não está preenchido, eu não estou bem, cara. Aí você fica sempre na ilusão de que algo vai acontecer, de que alguma coisa vai chegar e vai mudar isso. E que você vai, nesse ano, 2018, agora vai mudar, cara. Agora eu vou começar a faculdade, agora eu vou mudar de emprego, agora eu vou conseguir, agora eu vou me dedicar mais, agora eu vou estudar mais, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você faz aquela lista da hora de objetivos e metas, você fala, agora vai. Mas deixa eu falar um negócio para você, o jovem rico está falando para você, mano, você pode cumprir a sua listinha integralmente, você pode realizar todos os seus objetivos, se Cristo não for o seu tudo, nada vai ser o bastante. Você pode conseguir mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você ganha 1000, você vai ganhar 2, você vai ganhar 3, você vai ganhar 10, você vai ganhar 20, você vai ganhar 100. Mas nada vai ser suficiente para preencher o que falta. E Jesus está dizendo, vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque você precisa de Jesus. A proposta de Jesus é, você tem que me seguir. Sabe o que te falta? Falta me seguir. E o cara estava interessado na salvação. O cara estava interessado na vida eterna. Ele não estava lá porque alguém mandou, ele não estava lá obrigado, igual a gente às vezes vai na igreja quando é mais tonto, a gente vai obrigado. Né? Quem já veio na igreja obrigado? Diz amém. Eu já fui na igreja, não é nem que eu era obrigado, é que eu não via como falar para meu pai que eu não queria ir, eu não tinha coragem de falar. Mas eu ia. Só que o cara chegou e ajoelhou para Jesus e falou assim, bom mestre. O cara estava lá voluntariamente, com o coração naquilo, ele queria a salvação. Ele estava bem intencionado, mas isso não foi o bastante. E deixa eu dizer uma coisa para você, só estar bem intencionado não é o bastante.
Só ajoelhar diante de Jesus não é o bastante. Só dizer, Jesus, tu és bom, não é o bastante. Aí, o problema do cara era o dinheiro. O problema do cara era o dinheiro. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, qual o problema do dinheiro, mano? Dinheiro é uma coisa tão boa para nós, né? E Jesus fala um negócio desse tão pesado. Quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. E aí eu faço uma pergunta para vocês. É mais difícil um rico entrar no céu do que um pobre? Difícil essa pergunta, né? Porque... Alguém respondeu aí. Quem é? Pequeno? Ai, que lindo. Tem quanto tempo? Ai, olha que lindo, gente. Coisa fofa. Coisa linda. É mais difícil para um rico entrar no reino do céu do que para um pobre? Porque Jesus, olha o que Jesus disse. Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a primeira impressão é que para um pobre é mais fácil ir para o céu do que para um rico. E aí eu pergunto a vocês, quem quer ficar rico aqui? Diga amém. Amém? Mas se for mais difícil entrar no reino do céu, você ainda quer ser rico? Não. Esse cara já está ligado. É o Gustavo Lima, né? A questão é, parece-nos que é mais difícil para um rico entrar no reino do céu do que para um pobre. Mas para a gente entender isso aqui que Jesus está falando, a gente tem que entender um pouco do contexto onde esses caras estavam vivendo. Qual era a cabeça desses discípulos de Jesus? Qual era a cabeça de um judeu? A cabeça desses caras é que, se tem alguém que é abençoado por Deus, se tem alguém que Deus está feliz com esse cara, são os ricos. A gente vê isso no Velho Testamento, a gente vê Deus abençoando Jó, a gente vê Deus abençoando Abraão, e a gente vê que quando Deus está feliz com alguém, todas as bênçãos vêm sobre essa pessoa, quando essa pessoa obedece, Deuteronômio 28, e a gente vê que bênção de Deus é igual a dinheiro, é igual a prosperidade financeira. E aí, qual é a cabeça de um judeu? Se tem alguém que será salvo, esse alguém é o rico. Por quê? A bênção de Deus vem até ele na forma de riqueza. Então, se tem alguém que vai ser salvo com facilidade, é o rico. E aí o que Jesus está dizendo para esses camaradas é que, olha só a pergunta do cara, vamos tentar entender. O cara chega e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E esse herdar, a palavra no original, ela significa herdar, mas ela também significa conquistar, tomar posse. O que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? A atitude dele é uma atitude de quem chega para comprar. É uma atitude de quem vem buscar uma herança e falar assim, o que eu tenho que fazer para conquistar? E ele tem dinheiro. Se Jesus falasse para ele, ó, me dá metade, vai. E aí você já vai conquistar, você já vai conseguir. Mas a ideia do judeu é que se tem alguém que já é abençoado por Deus e que vai ser salvo, são os ricos. E aí Jesus olha para aquelas pessoas, para aqueles discípulos e fala, esses caras não entenderam nada. Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus? Como é difícil? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E aí tem muita gente que fica tentando interpretar esse camelo passar no buraco de uma agulha. E aí já vi gente falando que a agulha era uma portinha pequena que tinha na entrada de Jerusalém. E aí os camelos, para entrarem, eles tinham que se agachar assim, despojar toda a carga. Aí alguém ia lá e dava um chute no traseiro do camelo. Aí ele passava com muita dificuldade. Tem outros que falam que a palavra camelo, ela poderia ser traduzida, que ela era muito parecida com a palavra barbante. Então era como passar o barbante no buraco de uma agulha. Mas aí se você molhasse bem, passasse vaselina, se fizesse alguma coisa assim, fosse muito bom de mira, ficasse lá treinando, você conseguiria. Só que a realidade, eu fui ver as palavras no original, camelo é camelo mesmo, camelão. E agulha não é porta, porque a palavra para agulha aqui é rafis, que é a mesma palavra que a gente usa na medicina para fazer rafia, costura. Você vai fazer uma cirurgia de hérnia, você faz uma hérnia ou rafia. É uma costura. Então, nós estamos falando de linha mesmo, de agulha, nós estamos falando de
de camelo mesmo. E como é que um camelo passa no buraco de uma agulha? Não passa, essa é a realidade. Por isso que as pessoas perguntam, mas espera aí, então se nem os ricos, os discípulos ficam perplexos, eles ficam espantados. A expressão é que eles ficaram atemorizados, espantados, perplexos, e eles perguntam, mas então quem pode ser salvo? Porque na cabeça dele, os únicos que seriam salvos eram os ricos. E agora Jesus está dizendo, como é impossível um rico ser salvo. Como é impossível um rico conseguir a vida eterna. Aí os discípulos falam, mas espera aí, então quem pode ser salvo? Aí o que Jesus diz? Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo é que ninguém consegue se salvar. Ninguém consegue comprar a sua salvação e ninguém consegue por si só, com a mentalidade daquele jovem, o que eu tenho que fazer? E Jesus está falando assim, você não consegue fazer nada, porque por mais que você faça, é pouco, é impossível para você, mas para Deus tudo é possível em Cristo Jesus. Jesus está falando, olha, é impossível para você, mas Jesus não está dizendo que para o rico é mais difícil do que para o pobre, Ele está dizendo que nem os ricos com toda a sua riqueza conseguem comprar a salvação. Então pode ficar rico, amém? Você só não pode ser o jovem rico. Por que você não pode ser o jovem rico? Porque o jovem rico foi embora por causa da sua riqueza. E aí que eu chego numa questão interessante, porque a resposta de Jesus, porque Jesus não responde às nossas palavras, Jesus responde ao nosso coração, amém? A gente fala uma coisa para Jesus e a gente acha que Jesus vai responder o que a gente falou, mas Jesus responde o que está no nosso coração. Jesus não responde palavras, Jesus responde coração. Por isso que tem uns diálogos de Jesus que a gente fala assim, Jesus respondeu nada a ver com o que a pessoa perguntou, cara, mas Jesus não está respondendo o que a pessoa falou, Jesus está respondendo o que estava dentro do coração, que ela deveria ter falado. E Jesus respondeu para o cara, então vai e vende tudo. Sabe por quê? Porque o cara queria salvação, ele foi atrás de salvação, mas Jesus sabia que ele já tinha um Salvador. E como é que ele foi atrás de salvação em Jesus se ele já tinha um Salvador? E o Salvador dele eram suas riquezas. Ele chegou e falou assim, eu quero a vida eterna, eu quero salvação. Mas Jesus olhou para ele e falou, você já tem um Salvador. E como a gente define quem é o nosso Salvador? Como a gente sabe quem é o nosso Salvador? Porque às vezes a gente está igual esse cara, a gente vai na igreja, a gente se ajoelha diante de Jesus e a gente fala, Jesus, Tu és bom, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Só que a gente, do mesmo jeito que a gente fala que o Senhor é bom, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, a gente está falando para outras coisas que também são boas, que também são lindas, que também são maravilhosas. E essas coisas são tão boas e tão lindas e tão maravilhosas quanto Jesus para nós. E Jesus está falando, peraí, você já tem um Salvador na sua vida, cara. E naquela oração que a gente faz, aquela oração tradicional de quem está recebendo Jesus ou sendo recebido por Jesus, a gente fala, você aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? E para a gente aceitar Jesus ou ser aceito por Jesus e ter Jesus como nosso Salvador é uma coisa simples. No dia da minha morte eu vou chegar diante de Deus e eu tenho um Salvador. Mas não é só isso. Porque a palavra salvação no original grego é a palavra sozo. E ela não só tem a ver com a eternidade, ela não só tem a ver com o futuro, mas ela tem a ver com o presente também. Ela é a mesma palavra para segurança. Então, quando a gente vem atrás de salvação em Jesus, a gente não vem só atrás de uma solução para a eternidade. A gente vem atrás de segurança. E a realidade é que aquele cara veio atrás de salvação em Jesus, ele veio atrás de uma vida eterna, e a palavra para vida é a palavra zoe, que é plenitude. Ele não tinha plenitude. Ele não estava cheio, ele não estava com suficiência dentro dele. Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho tudo isso, eu sou bom, eu obedeço, eu sou rico, eu sou poderoso, mas ainda está faltando algo. O que está me faltando? O que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala, é simples, cara, o que você tem não é salvação, mas você já tem um Salvador. E para você ter salvação, para você ter a vida, você vai precisar de um outro Salvador, que não esse. Mas para você ter o outro Salvador, você vai precisar deixar esse Salvador aí, porque só dá para ter um Salvador. E como a gente define quem é o nosso Salvador? O cara era o dinheiro, eram as riquezas dele. Mas nós podemos ter tantos outros Salvadores, cara. Como a gente define quem é o nosso Salvador? Primeiro, se salvação está relacionada à segurança,
A gente define quem é o nosso Salvador vendo onde está a nossa segurança. Onde está a nossa segurança? O que faz ter garantia para você que o ano de 2018 vai ser um ano bom? Onde está a sua segurança? No que você se agarra para você saber, eu estou bem, eu estou seguro, está tudo bem. Porque eu perdi a minha avó há 15 dias atrás. Eu ainda estou doído, ainda tá doendo. E a minha família toda está passando por um momento muito difícil. Mas tantas pessoas perdem pessoas queridas, e tantas pessoas perdem coisas, e perdem bens, e perdem... E a questão é, o que me faz ter a garantia de que, independente do que eu perca é melhor, né? Misericórdia. Independente do que eu perca, tomara que eu não perca nada, mas independente do que eu perca esse ano de 2018, a minha salvação, a minha segurança está garantida. Será que se eu perder o emprego, meu emprego é bom? Falei para vocês aqui, vou falar igual todo mundo odeia o Cris lá, que a esposa dele falava, meu marido tem 2 empregos. Oh, eu tenho 3 empregos, que beleza, hein? E se eu perder os 3? E se a crise chegar em mim? Como chegou em muitos de vocês em 2017? Onde está a sua segurança? Como chegou no nosso país? O que te garante que você não vai se desestabilizar? O que te garante que você não vai se perder? O que te garante que você não vai deixar tudo? O que te garante que você não vai entrar em depressão? O que garante que você não vai jogar tudo para o alto e falar, quer saber, a vida não... Onde está a sua segurança, cara? Onde está a sua segurança? É na sua segurança que está o seu Salvador. Porque a salvação está relacionada à segurança. O que te torna seguro? O que não pode dar errado? Porque se der errado... Tem gente que é um relacionamento, tem gente que é um sonho. Quantas pessoas que estão se perdendo porque perderam um relacionamento? Quantas pessoas estão se perdendo porque perderam uma pessoa? Quantas pessoas estão se perdendo porque perderam um sonho, uma perspectiva? Quantas pessoas estão se perdendo porque perderam dinheiro, porque perderam emprego, porque perderam ministérios, porque perderam tantas coisas que a gente está no mundo. Esse mundo é instável, esse mundo é inseguro. A gente está sujeito a um monte de coisa ruim. Mas onde está a nossa segurança? Porque no mundo inseguro eu preciso de algo que seja seguro. Onde estava a segurança desse jovem? No dinheiro. Quantos de nós estão fazendo do dinheiro a nossa segurança? Quantos de nós não perde a noite de sono ou não perde noites e noites de sono porque acha que não vai ter no dia seguinte dinheiro suficiente? Poxa. Além de identificar o nosso Salvador vendo onde está a nossa segurança, a gente pode identificar vendo onde está a nossa identidade. Porque, como era o nome desse jovem aqui? A gente nem sabe o nome dele, né? Mas a Bíblia colocou o nome dele aqui, o título, né? A epígrafe, colocou o nome dele de rico. O jovem rico. Era a identidade dele. E a nossa identidade está relacionada ao nosso Salvador. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim. Onde está a minha segurança? Onde eu me apego? Onde eu me seguro? O que me tirou do nada e me fez alguma coisa? Porque a minha segurança está no que me tirou do nada e me fez alguma coisa. O que me fez ser alguma coisa? O que me faz ser alguma coisa? Será que é a minha carreira? Será que é o meu ministério? Será que é o meu cargo? Por exemplo, na minha carreira, na minha profissão, é muito comum a identidade da pessoa virar o que ela faz. A pessoa pergunta, como é seu nome? Doutor, não sei o que lá. Doutor Jonatas, doutor Abraão, doutor Juvenal. E aí? Por quê? Porque a identidade do cara se tornou aquilo que ele faz. Mas e se o cara precisar deixar de fazer aquilo? Sua identidade, pastor. Sua identidade, eu sou adorador, cantor, eu sou baterista. E se um dia você não puder mais tocar? A sua identidade é a sua salvação. Por isso que os cristãos
começaram a ser chamados de cristãos? Porque o Salvador deles era Jesus, e eles eram vistos como pequenos cristos. E a realidade é que, onde está a sua identidade? Quem você é? Aí está relacionado ao seu Salvador. Porque é o que te faz notável. O que as pessoas veem em você? As pessoas veem em você o que você faz, ou as pessoas veem em você quem você é, e no caso, veem o seu Salvador. O Salvador desse homem era o dinheiro. E quando ele se viu na possibilidade de perder o dinheiro, ele se viu na possibilidade de perder a sua identidade. E quem que ia sobrar? O que ia sobrar de um jovem rico que não tem mais riqueza? O que vai sobrar de um pastor que não pode mais pastorear? O que vai sobrar de um médico que não pode mais medicar? O que vai sobrar de um namorado ou de uma namorada que não tem mais a namorada, mas a sua identidade foi namorado dela, namorada dele? A sua identidade não pode ser algo que você tem, a sua identidade não pode ser algo que você faz. A sua identidade é quem você é, e quem você é está relacionado a quem é o seu Salvador. E você olha assim e fala, peraí, o que eu não podia perder de jeito nenhum? Esse é o seu Salvador. Lógico que a gente tem muitas coisas que a gente não quer perder, a gente não vai perder, amém? Mas e se perder, cara? E se perde? E se o sonho não realiza? E se não dá? E se não chama? Onde está a nossa segurança e onde está a nossa identidade? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é menos se as coisas dão errado, e você não é mais se as coisas dão certo. Se você for promovido esse ano, você não é mais. E se você for demitido esse ano, você não é menos. Porque a sua identidade não está no seu emprego, não está no que você faz. A tua identidade está em Cristo Jesus, amém? E uma outra coisa é onde está a sua esperança. Então, é onde está a sua segurança, onde está a sua identidade, onde está a sua esperança. No que você está esperando acontecer esse ano? O que está esperando acontecer para você ser alguma coisa ou para as coisas ficarem melhores? Se você está esperando alguma coisa acontecer, se tem uma esperança lá, e aí você fala, cara, tem que acontecer isso, e a sua esperança é aquilo para você ficar melhor, isso daí é o seu Salvador. A esperança daquele cara era o dinheiro, mas talvez a sua seja se aquilo lá, se aquela vaga, se aquela pessoa. Onde está a sua esperança? E aí a consequência é que o Salvador daquele homem não era suficiente para salvá-lo. O Salvador dele era o dinheiro. E aí eu quero fazer você pensar hoje, o que é o seu Salvador? Ou quem é o seu Salvador? Porque nenhum Salvador fora Jesus vai ser suficiente para te salvar. Ninguém fora Jesus vai ser suficiente para te salvar. É muito mais amplo do que a gente pensa você entender Jesus como o seu suficiente Salvador. Se Cristo Jesus é o seu suficiente Salvador, Ele é realmente suficiente para te manter seguro. Ele é suficiente para manter a sua identidade intacta. E Ele é suficiente para manter em você a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a glória de Deus em nós. Então você não perde a esperança quando você perde alguma coisa, porque a sua identidade está em Cristo Jesus. E esse foi o erro do cara, esse foi o erro do jovem. Ele quis construir a salvação dele em um Salvador que não era suficiente. Ele valorizou o dinheiro mais do que Jesus. E aí eu pergunto para você, o que a gente valoriza mais do que valoriza Jesus? O que a gente atribui mais valor e o que a gente dá mais preço do que Jesus? O que é mais precioso do que Jesus? O que é mais valioso do que Jesus para nós? E é interessante a gente olhar que aquele homem precisava não só de salvação, mas ele precisava de um outro Salvador. E como é que ele ia trocar de Salvador? Como é que a gente troca de Salvador? Como é que ele deixaria um Salvador, que era o dinheiro, e receberia um outro Salvador, que era Jesus Cristo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente troca de Salvador? Essa é a questão. E aquele homem chegou todo animado, mas foi embora triste.
Só que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Essa é a pergunta interessante, né? Por que Jesus amou aquele camarada? Se ele foi embora e preferiu o dinheiro do que Jesus. Ele preferiu o dinheiro do que Jesus, essa é a realidade. Isso contraria a nossa lógica, porque qualquer pessoa que prefira alguém mais do que nós, ou que prefira o dinheiro mais do que nós, a gente tende a não amar. E aí talvez a gente pode olhar e falar, mas Jesus amou o mundo, né? Mas aqui é um amor diferente, porque não é comum a gente ver Jesus olhando assim especificamente para alguém e a expressão Jesus o amou. E por que Jesus amou? Por que Jesus amou esse camarada mesmo diante de uma atitude tão... Jesus sabia que ele ia embora, sabia, mas Jesus o amou. Por que Jesus amou um camarada nessa situação? E a resposta que eu encontrei para essa questão está no que aconteceu com aquele jovem quando Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vem e me segue. O que aconteceu com esse homem? Ele foi embora triste. Ele ficou triste e foi embora. E a palavra triste, essa palavra usada aí por Marcos para descrever, a palavra lupeu, que é a mesma palavra que foi utilizada aqui por Marcos, é a mesma palavra que foi utilizada por Mateus quando Jesus está no Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, verso 37, diz que Jesus começou a angustiar-se e entristecer-se. Jesus também ficou triste. E Jesus sabe por que ele amou aquele cara? Porque ele se identificou com aquele cara. Ele viu um homem que tinha que se despojar ou que se esvaziar da sua segurança, da sua identidade, da sua esperança, que tinha que abrir mão de tudo. E Jesus, naquele momento, no Getsêmani, ele estava abrindo mão da sua identidade, ele estava abrindo mão do direito de ser filho de Deus, ele estava abrindo mão de tudo, ele estava abrindo mão da sua segurança. Jesus olhou para aquele cara e falou: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está passando. Como eu me identifico com alguém que está passando por uma situação parecida com a que eu já passei, o que eu estou passando, eu me compadeço. Eu vejo alguém sofrendo o que eu já sofri, ou algo que eu sofro, eu olho e eu falo... O que Jesus fez aqui foi olhar para esse homem e falar assim: eu sei exatamente o que você está sentindo, eu me identifico com você. Só que sabe qual é o problema? O problema é que você está querendo fazer o que só eu sou capaz de fazer. O problema é que você está querendo salvar a sua vida, você está querendo você conquistar a vida eterna e você não vai conseguir. O que você está fazendo é você tentando ser o jovem rico, você tentando ser o rico. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe quem você é na história? Você é o pobre, eu sou o rico. O que Jesus esperava desse homem não era que ele vendesse tudo. Jesus não estava preocupado com o dinheiro daquele homem. O que Jesus esperava é que ele reconhecesse que ele é pobre e que Jesus é rico. Assim como nós, às vezes, chegamos para Jesus e a gente chega cheio de riqueza. E aí Jesus falando, e a gente fala: Jesus, tu és bom. E ele está falando assim: por que você está falando que eu sou bom? Tem um monte de coisa tão boa quanto eu na sua vida. Você já está rico demais. E o nosso problema, na maioria das vezes, não é que a gente é rico. O nosso problema, ou melhor, nosso problema é que a gente é rico demais. E a gente não é pobre de espírito para reconhecer quão necessitados nós somos de Jesus. A gente chega cheio de riqueza, cheio de bondade, e fala: eu obedeço, eu vou na igreja, eu toco, eu canto, eu prego. E aí Jesus fala assim: mas espera aí, está faltando alguma coisa para você. Está faltando você entender que nessa história você não é o jovem rico. O jovem rico sou eu, porque segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 9, diz assim: o nosso Jesus, que é riquíssimo em misericórdia, se fez pobre por amor de nós. O verdadeiro jovem rico não é esse aqui. O verdadeiro jovem rico é Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Nós não somos os ricos, nós somos os pobres. Sabe quem nós somos nessa história aqui? Nós somos aqueles que, se o jovem tivesse ouvido a voz de Jesus, imagina assim: quem é a pessoa mais rica aqui dessa igreja?
Não, pô. Quem é? Não, vamos imaginar uma pessoa. Quem é uma pessoa mais rica do Brasil? Vai. Quem é? Silvio? Sei lá. Seu pai? Quem é a pessoa mais rica do mundo? Vai, vou facilitar para vocês. Bill Gates, vai. Imagina que o Bill Gates vem aqui nessa igreja. Amém? Oh, aleluia! Vamos profetizar. Aí o Bill Gates chega aqui. E aí o Douglas fala assim: Bill Gates, é o seguinte, você quer ter a vida eterna? Vai e vende tudo que você tem e dá para os membros daqui da igreja. Aí o Bill Gates chega pro Gustavo Lima, fala assim: ó, Gustavo Lima, eu vendi umas propriedades que eu tinha. Tá aqui, 5 milhões para você. Não é nada perto do que ele tem. Aí chega pro Jefferson, meu amigo Jefinho, tô com saudade. Aqui, ó, mais 5 milhões para você. Gi, tá aqui, mais 10 milhões para você, 15 para você, porque eu fui com a sua cara. E ele vai distribuindo. E você era um miserável, pobre, mas agora você é milionário, cara. Você era um pobre, miserável e agora você é milionário. Nós, na história, nós não somos o jovem rico que tem que entregar tudo assim para ser salvo. Nós somos os pobres, miseráveis, mas o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, se fez pobre, entregou tudo o que tinha, por amor de nós e para nós, e agora nós somos como miseráveis que estão enriquecidos. E agora não tem pobretão aqui, não tem miserável aqui, não tem feio aqui. Aqui nós somos tudo rico, cara. Aqui nós somos tudo abastecido, nós temos suficiência, porque o verdadeiro jovem rico se fez pobre para nos enriquecer. Cara, aí eu lembro do que aconteceu na cruz, e tudo que acontece na cruz é Jesus entregando tudo para nós. A gente costuma entender que Jesus morreu, e tudo que ele entregou por nós. Ele entregou para quem? Pergunta, ele entregou para o diabo? Deus estava devendo alguma coisa para o diabo? Deus não entregou Jesus para o diabo. Quando Jesus estava nu, quando as vestes de Jesus foram rasgadas, aquelas vestes estavam sendo entregues para quem? Para o diabo? Não, aquelas vestes estavam sendo entregues para nós. Porque Jesus ficou nu para nós nos vestirmos com as vestes dele. Aquelas vestes que o Apocalipse vai dizer que são vestes de linho fino, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Hoje nós não estamos nu não, gente. E deixa eu falar um negócio para você, não é a sua roupa bonita que faz você belo. É a roupa que Jesus entregou na cruz, que foi rasgada. Aquela roupa foi lavada. E hoje nós não estamos nu. E hoje nós não estamos mal vestidos. E deixa eu falar um negócio para você. Você não fica mais bonito quando você está de dudalina. Você fica mais bonito quando a veste que foi rasgada na cruz e que foi entregue para você e por você está sobre você, e você fala assim: eu já fui muito envergonhado, eu já fiquei nu, eu já fiquei mal vestido, eu já fiquei maltrapilho aí na rua, eu já fui muito envergonhado. Vocês não têm noção do que eu já passei na vida, gente. Só que sabe o que me fez hoje estar aqui? Não foi que eu consegui uma boa faculdade, não, sabe o que me fez estar aqui? Sabe o que me faz estar aqui? Sabe onde está o meu valor? Não está nessa camisa de Discope, essa daqui é da hora, essa aqui é muito louca. Mas o meu valor não está nessas vestes aqui que eu uso, está nas vestes que foram rasgadas na cruz do Calvário por mim. A roupa de Jesus é tão grande, Jesus é tão rico, que a sua riqueza nos fez, todos nós, ricos nele. A roupa de Jesus é tão bela, tão grande, tão poderosa, que nos vestiu, todos nós. E aí eu fico pensando, sabe, tem uma coisa que está no meu coração, assim, eu tenho visto, sabe, tantas pessoas que passam por frustrações e são envergonhadas. E aí essas pessoas, porque foram demitidas, porque foram abandonadas pelos pais, ou pelo namorado, pela namorada, pela esposa. Gente, é tanta coisa que acontece, gente. E aí eu tenho visto a vergonha consumindo. E uma vez eu fui numa igreja e eu estava falando
um pouco a respeito disso e uma pessoa falou para mim assim, olha, a impressão que eu tinha é que eu estava assim, nua, de tão envergonhada que eu não tinha coragem de olhar para as pessoas, eu não tinha... E essa pessoa precisava entender, e ela entendeu que ninguém em Jesus precisa se envergonhar, porque Ele foi envergonhado para nos dar a sua honra. E hoje nós não estamos envergonhados, por pior que esteja a sua situação financeira, por pior que esteja a sua conta, por pior que esteja o seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o seu nome, não é a sua conta bancária, não é a sua roupa que te dá honra, é o que Jesus Cristo te deu na cruz do Calvário, cara. Não é a sua roupa, você não está envergonhado, você não precisa estar envergonhado, porque Jesus foi envergonhado no seu lugar. Eu gosto daquele texto de Filipenses capítulo 2, ele é muito show, é um texto que deixa a gente assim. Filipenses capítulo 2, é demais, gente, demais. Olha isso. A partir do 5. 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi envergonhado, Jesus foi esvaziado, Jesus foi escravizado. E sabe por que ele foi envergonhado? Ele deu a sua honra para você. Sabe por que ele foi escravizado? Porque ele deu a liberdade dele para você. Sabe por que ele foi abandonado? E ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado para compartilhar da adoção dele com você, ou melhor, da filiação. Ele já era o filho natural, mas ele veio compartilhar da paternidade de Deus conosco. Tudo que Jesus fez na cruz foi entregar tudo que ele tinha para nós. Mas por causa disso, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Por causa disso, ele recebeu a mais elevada posição. E por causa disso, diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não dependemos do que vai acontecer na política. Por mais que a gente deva votar com consciência, por mais que a nossa nação dependa disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa segurança depende do nosso Salvador, e o nosso Salvador é aquele que se fez pobre para nos enriquecer. E aí eu pergunto para vocês, então a gente não precisa fazer nada? Então não precisa mais vender tudo? A questão é, para você ser comprado por Jesus, você não precisa de nada disso. Mas agora, porque você foi comprado, que haja em você o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, e que não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós não fazemos para comprar a salvação, mas nós fazemos porque fomos comprados para a salvação. Por isso que os discípulos falam, mas espera aí, então a gente fez de besta, a gente deixou pai, mãe, irmãos, a gente deixou casa, e aí Jesus fala assim, espera aí, você não entendeu, cara. Você não entendeu, você não deixou para ser salvo. Você não deixou para comprar. Eu comprei vocês. Eu sou o jovem rico. Eu me entreguei por vocês. Eu garanti a salvação de vocês. Mas agora tenham em vocês a mesma natureza que eu tenho. E eu aprendi uma coisa interessante. Que quando Jesus nos pede algo, quando Jesus pede para a gente renunciar a algo, e Jesus nos pede porque tem coisas que ocupam o lugar dele no nosso coração. E aí ele pede para você, renuncia. Talvez para alguns seja o dinheiro, mas para outros seja outra coisa. Mas o que é o seu Salvador? Renuncia a isso, porque Jesus é o dono desse lugar. E se você hoje perceber que tem algo ocupando o seu coração e ocupando o lugar de Salvador, você tem que renunciar a isso. Mas por que você renuncia? Para ser salvo? Não, você renuncia porque Jesus renunciou tudo por você. E agora você faz por misericórdia, porque Jesus
eu não faço agora para ser, eu faço por ser. E eu não faço agora, eu não fico perguntando assim, quanto eu tenho que dar para ser abençoado por Deus. A questão é, até onde eu posso dar para ser um pouco do que Jesus foi para mim? Até onde eu consigo ir para representar o que Cristo Jesus fez por mim? Essa é a questão. E aí eu aprendi que quando Jesus nos pede algo, Ele não quer tirar algo de nós, Ele quer dar algo para nós. Parece meio complexo, parece meio contraditório. Mas Jesus chega para Abraão e Ele fala assim: Abraão, quero teu filho. E Deus queria o filho de Abraão? Não, sabe o que Ele queria? Ele queria entregar o filho dele no lugar do filho de Abraão. Ele fala: me dá o seu filho. Mas aí Abraão está lá e ele fala: eu vou entregar. Mas aí o Senhor fala assim: eu não quero o seu filho, o que eu quero é te entregar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele chega para a mulher samaritana, Jesus chega e fala assim: me dá água. E aí a gente pode falar assim: peraí, mas num deserto eu vou dar água para você, eu já estou vindo aqui no meio-dia. Jesus quer a água da mulher? Jesus fala assim: se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria a água da vida. Jesus não está querendo tirar algo de você, Jesus está querendo te dar a água da vida. Jesus pediu a água da vida, mas Ele não queria a água da mulher, Ele queria entregar a água da vida para a mulher. Quando Jesus pede o seu coração, Ele não está querendo arrancar o seu coração e ficar com Ele nunca está querendo tomar posse. Quando Jesus te pede algo, Ele não está querendo tirar isso de você. Quando Ele te pede o seu coração, Ele está querendo entregar o coração dele para você. Quando Ele pede a sua identidade, Ele não está querendo que você fique sem identidade, Ele está querendo compartilhar a identidade dele com você. Quando Ele pede uma renúncia, Ele não está querendo tirar algo de você, Ele está querendo compartilhar a renúncia dele com você na cruz do Calvário. Ele só quer compartilhar, Ele nunca quer dividir. A gente às vezes entende: mas tem que negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir, isso é muito difícil, isso é muito sacrifício para mim. Peraí, você não entendeu nada. Seguir Jesus não é sacrifício, porque Ele se fez sacrifício no nosso lugar. E agora nós somos um sacrifício vivo, mas não porque ser um sacrifício seja um problema, mas porque ser um sacrifício é ser como Jesus, e ser como Jesus é o maior prazer da nossa vida, amém? Tudo que a gente entregue para Jesus é pouco perto do que Ele entregou para nós. Nós somos ricos, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma notícia. Quero que você entenda de uma vez por todas: você é rico em Jesus. Você é suficiente em Jesus, ou melhor, Cristo é suficiente em você. Você já tem tudo o que você precisa, você não precisa de uma notícia amanhã. Você não precisa de uma notícia boa amanhã, porque a boa notícia já foi declarada 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma notícia ruim anula a boa notícia que já foi declarada sobre você. Não precisa ter medo das notícias que virão. Sabe por quê? Porque nenhuma notícia ruim anula a boa notícia da cruz do Calvário, ou nenhuma notícia ruim supera a boa notícia da cruz do Calvário. Nenhuma dívida que você tenha supera o que já foi pago na cruz do Calvário. Nenhuma doença, nenhum diagnóstico ruim supera a cura que foi derramada sobre você na cruz do Calvário. Nenhuma vergonha supera a honra que foi depositada em nós na cruz do Calvário. Tudo já foi feito, já está consumado. Nós só precisamos entender que nós não somos os ricos em nós não compramos a salvação, nós não chegamos diante de Jesus e falamos: ó bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não, nós chegamos diante do Senhor e fazemos: ó Senhor, meu único Salvador, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário a minha vida eterna, e agora eu estou seguro, eu estou salvo, agora eu tenho suficiência, agora eu não dependo de notícias que virão, porque a boa notícia já foi declarada na cruz do Calvário em meu favor. Quero orar por você, quero orar com você, amém?